Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. É a série onde nós estamos lendo toda a Bíblia Sagrada. Completamos o livro de Mateus, Marcos e agora finalizamos o livro de Lucas. Vamos ler agora o capítulo de número 24 de Lucas. Obrigado a você que tem nos acompanhado nessa jornada, você que todos os dias assiste os vídeos, você que faz o seu devocional juntamente com a leitura bíblica. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir aqui para você que ainda não é inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se, ative as notificações, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu joinha, o seu like e também o seu comentário, como que o nosso conteúdo tem chegado até você. Que Deus te abençoe. Bíblia de Estudo de John Wesley. Essa é a Bíblia que estamos fazendo esta leitura. Lembrando a você que quer nos ouvir em áudio, estamos nas plataformas Apple Podcast e também no Spotify. Capítulo de número 24, isso mesmo, capítulo de número 24 do livro de Lucas. No capítulo de número 23, nós lemos Jesus diante de Pilatos, Jesus diante de Herodes, Jesus é condenado à morte, a crucificação de Jesus, os dois malfeitores, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Agora vamos para o capítulo de número 24, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas por eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres estavam dizendo. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Versículo número 13 do capítulo 24, os discípulos a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Do que se trata?" Então eles responderam: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando seu corpo. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato,
Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximando da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Versículo 36 do capítulo 24, Jesus aparece aos discípulos. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo e pensavam que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que, em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A ascensão de Jesus, versículo 50 do capítulo 24 de Lucas. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Acontece que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheio de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus.